Hoje, amados, eu trago aqui dois textos para nós meditarmos nessa manhã. E, em nome de Jesus, como oramos, sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Então, dois textos, você vai entender por que esses dois textos estão vindo nessa pregação nessa manhã. O primeiro texto está lá em Isaías, capítulo 57, verso 15 apenas, do capítulo 57 do livro de Isaías, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Agora vamos para o outro texto, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aí, amados. Queridos, eu tenho feito uma leitura de um teólogo e pastor que eu admiro muito, o James Packer, ou James Inel Packer, que viveu entre os anos de 1926 e faleceu em 2020. Um homem de Deus, admiro muito o escrito ou a escrita de J. Packer, porque ele é muito rigoroso, com a Escritura Sagrada, exato na sua reflexão e também com um coração muito piedoso. É o ideal, de um teólogo, de um pastor, de um crente, ter muita responsabilidade com o texto sagrado e, ao mesmo tempo, ser tão devoto com aquilo que ele encontra na palavra de Deus. Esse é o perfil de J. Packer, que eu, volta e meia, estou lendo os seus escritos, e há alguns dias eu deparei-me com uma frase dele, que ele diz o seguinte: a meta de um pastor deve ser a de ver o formalismo obscurecido se transformar em verdadeira religião. Vou repetir: a meta de um pastor deve ser a de ver o formalismo obscurecido se transformar em verdadeira religião. Um homem
muito analítico, né, que investiga muito bem o povo de Deus, a igreja, um homem do seu tempo, né, uma mente muito privilegiada, para apurar o que está acontecendo com a igreja, com o seu povo, com o povo de Deus, naquela determinada época. E ele, obviamente, percebe um tipo de formalismo obscurecido e que não reflete a verdadeira religião. Foi algo que ele identificou, não é? Você olha de fora, a religião está lá, mas está num formalismo obscurecido, não reflete a verdadeira religião. Então, por isso ele está dizendo, a meta de um pastor deve ser a de ver o formalismo obscurecido se transformar em verdadeira religião, trabalhar por isso, para que a religião não seja meramente um formalismo obscurecido e se transforme em verdadeira religião. Não vejo que é somente um formalismo do qual a Igreja de Cristo às vezes padece, um formalismo obscurecido. Às vezes é uma devoção obscurecida, né? Que no final das contas, né, as pessoas dizem, eu sou crente, eu creio em Deus, ou eu sou evangélico, eu sou um cristão, seja lá como for, mas há ali algo obscurecido, porque não mostra de fato essa verdadeira devoção, muito ao contrário, às vezes o que se percebe é uma indiferença com aquilo que se professa. Está se dizendo, eu creio em Deus, né, eu sou um crente, mas é uma devoção obscurecida, porque não reflete, de fato, essa fé, essa devoção a Deus. Né? Como a Marta estava aqui falando, servir a Deus, ela conseguiu ver lá no estudo com as mulheres que a bênção ali, que não é só uma entrega, mas é uma entrega onde há uma reciprocidade, nós entregamos e Deus está nos entregando também. Ou seja, então, amados, há muitos aspectos da igreja que estão de modo que estão obscurecidos, como J. Packer, ele fala aqui em seu escrito citado, né? E ele diz que a meta de um pastor deve ser a de ver o que seja que esteja, o que quer que esteja obscurecido, se transformar em religião verdadeira. Primeiro é importante, porque ele tem esperança. Ele vê que pode mudar. Se for uma fé só formal, mas obscurecida, ela pode se transformar em verdadeira religião. Se for uma devoção obscurecida, que diz que crer, mas não está lá para crer, pode ser transformado em verdadeira religião. Agora, amados, eu creio que essa meta pode ser alcançada somente com o uso sincero das Escrituras e com a indispensável iluminação pela ação do Espírito Santo. O que eu estou chamando de um uso sincero das Escrituras? É o uso das Escrituras de modo que ela diga para nós o que ela tem a dizer, e não nós impormos a ela algo que precisamos escutar, torcermos o texto. Isso não é um modo sincero de usar as Escrituras Sagradas. O modo sincero de usar as Escrituras Sagradas é receber delas o que ela diz. E às vezes ela nos desafia muito, tanto denunciando em nós o que é impuro, seja lá o que for, como também nas questões positivas. Nos fazer acreditar que, de fato, Deus bendito de toda a terra, por exemplo, se importa conosco, com a nossa particularidade, como o texto que foi lido ali. Eu conheço o sofrimento do meu povo. E nas minúcias. Então, amados, é sempre um desafio nós pegarmos as Escrituras Sagradas com sinceridade e termos à disposição para ouvirmos o que ela tem a dizer, e não impormos a ela a nossa linha teológica, nosso pensamento. Eu acho que é assim. Eu creio que isso aqui está dizendo isso. Não, eu creio não. A Bíblia está dizendo isso. Então, eu creio que essa meta que J. Packer diz que deve ser o que todo pastor deve perseguir, tirar a igreja de certos aspectos obscurecidos e transformar tudo numa verdadeira religião, é somente através do uso sincero das Escrituras e, obviamente, pela ação do Espírito Santo no nosso entendimento, amados. Então, o que eu estou falando? Estou falando é Bíblia na mão e joelho no chão, orando a Deus. Senhor, que eu entenda, e que eu receba isso. O apóstolo Paulo mesmo, ele falava aquelas verdades desafiadoramente maravilhosas.
Efésios, por exemplo, é de tirar o fôlego quando ele começa a falar, olha, não é nada contingente não, tá? Não foi uma contingência o missionário te encontrar, falar de Jesus e você aceitar a Deus. Não. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Ele, que é isso? É desafiador, amados. Mas o uso sincero das Escrituras me faz olhar para isso e dizer, eu vou acreditar que é Deus que está falando. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz, eu oro para que Deus abra o entendimento de vocês, para vocês perceberem qual a grandeza de tudo isso. Então, não é uma questão intelectual apenas, um trabalho acadêmico, um trabalho racional, tem o seu lugar, Deus se revela ao intelecto humano, à mente humana, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dessa graça dele para que a gente, de fato, seja iluminado e entenda essas verdades tão maravilhosas. Então, amados, essa meta da qual fala J.I. Packer, né, de transformar qualquer aspecto da igreja, do povo de Deus, que possa estar obscurecido em algo que seja uma verdadeira religião, algo de fato verdadeiro, somente pelo uso das Escrituras, de modo sincero, e pela iluminação do Espírito Santo no nosso entendimento. Amados, e são as Escrituras Sagradas que revelam a sublime glória do Deus vivo aos nossos corações. São as Sagradas Escrituras que nos revelam quem é Deus. Nenhum homem é capaz de ter uma intuição de quem é Deus. Somente as Escrituras Sagradas revelam a sublime glória do Deus vivo ao nosso coração. E, queridos, quando as Escrituras Sagradas revelam a realidade de Deus aos nossos corações, ao nosso entendimento, é impossível que esse conhecimento de Deus não produza em nós algo igualmente maravilhoso em nossas vidas. E o resultado glorioso, Jesus falou desse conhecimento revelado pelas Escrituras e ao nosso coração, Jesus Cristo falou que o resultado glorioso chama-se vida eterna. Lá em João 17,3, Jesus Cristo disse assim, orando ao Pai, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Falar do conhecimento da sublime existência do único Deus verdadeiro, amados, é algo maravilhoso, é algo muito glorioso. No entanto, queridos, preste atenção, o conhecimento de Deus deve ser progressivo e o conhecimento de Deus deve ser constantemente atualizado pela palavra. Vamos dar um passo a mais. As Escrituras Sagradas revelam a sublime glória do Deus vivo pelas Escrituras, né, ao nosso coração, pela ação do Espírito Santo. No entanto, o conhecimento de Deus precisa ser progressivo e precisa ser constantemente atualizado pela palavra de Deus. O conhecimento de Deus deve ser progressivo, conforme Oséias falou lá no capítulo 6, verso 3. O que ele diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está vendo aí? Como que é algo progressivo? Ninguém pode dizer assim, obviamente, né? Eu já conheço tudo de Deus. Como assim? Ele é infinito, ele é elevado, ele é eterno. Então, o que Oséias está aqui nos conclamando a fazer, tem todo fundamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento de Deus precisa ser progressivo. E o conhecimento de Deus também deve ser atualizado constantemente, como diz o apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Agora, olha o que ele vai dizer. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Ele está falando da mesma coisa. Ele está atualizando aquele conhecimento. E ele diz, isso não é um problema para mim. A tradução poderia ser até o seguinte: isso não me aborrece. Está falando a mesma coisa,
não é um problema para mim e é segurança para vocês. Então, amados, o conhecimento de Deus revelado pelas Escrituras precisa ser progressivo, ele não pode estagnar, e ele precisa ser atualizado o tempo todo. Já parou para pensar, por que você lê Bíblia o tempo todo? Você conhece o Salmo 23 decorado. Não, pastor José, eu conheço o Salmo 119 também decorado. Oh, que glória, não é verdade? Extenso, gigante. Pode ser? A nossa saúde, né, a saúde do cérebro agradece. Mas por que a gente está lendo o tempo todo a Escritura Sagrada? Porque temos a necessidade de um conhecimento progressivo a respeito de Deus e temos necessidade de atualizar esse conhecimento o tempo todo. Sabe por quê, amados? Caso contrário, se nós não nos esforçarmos por um conhecimento progressivo de Deus, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós não atualizarmos o nosso conhecimento de Deus, como diz Paulo, falando as mesmas coisas, as lutas da vida vão desviando o nosso olhar e nos tornamos empobrecidos. E conforme J. Packer diz, nós corremos o risco da religião tornar-se um simples formalismo obscurecido. Porque nós não atualizamos nosso conhecimento de Deus, nós não progredimos no conhecimento de Deus. Sabe, aquela pessoa que parece que ia muito bem, mas chega num momento da vida que não vai mais, estagnou. E ela professa a fé. Contudo, você olha no seu contexto e há algo obscurecido. Então, ou nós progredimos no nosso conhecimento de Deus e atualizamos constantemente nosso conhecimento de Deus, ou nós podemos cair num formalismo obscurecido, ou então numa devoção obscurecida, numa fé obscurecida. Queridos, o que eu tenho aqui, ainda nessa segunda semana desse novo ano, é a proposta de uma sequência de sermões sobre a sublimidade da glória de Deus. E o primeiro texto que eu trago para vocês, que foi lido aqui, está lá em Isaías 57:15. Eu vou reler aqui para relembrar os irmãos. Nós lemos aqui juntos, né? Diz assim, Isaías 57:15. Esse é o primeiro texto que eu trago com essa proposta de uma sequência de sermões falando sobre a sublimidade gloriosa da pessoa de nosso Deus. Isaías 57:15 diz então: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, e cujo nome é santo. O que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados, em primeiro lugar, gostaria de destacar que esta parte das Escrituras revela a sublimidade da pessoa de Deus. Ok, amados? É o que fica patente, a sublimidade da pessoa de Deus. E uma glória, uma sublimidade gloriosa que, obviamente, só é possível pensar porque ela foi revelada a nós pelo próprio Deus. Ok, amados? Porque as asserções que estamos fazendo aqui, as afirmações que estamos fazendo aqui, fazemos como cristãos, seriam muito presunçosas se não tivessem um fundamento que justificasse eu asserir com tanta convicção algo acerca de Deus e de Deus na minha vida, ok, amados? Então, só é possível pensar nessa gloriosa sublimidade da existência de Deus, porque Ele revelou a nós, revelou a si mesmo, através da história e que está registrado na Escritura Sagrada. Um outro teólogo que é importante ler chama-se Gerhard Voss. Ele viveu entre 1862 e 1949. Ele escreve muito sobre teologia bíblica, né? E todo teólogo continua escrevendo sobre teologia bíblica,
vai citar Gerhardus Voss, né? Ou então poderia dizer que o resto, depois do que ele escreveu, é quase nota de rodapé. Então, um homem também muito devoto, consagrado, né? Um exemplo de homem de fé. Ele diz o seguinte: Deus é um ser infinitamente exaltado acima de nossa maior concepção. Deus é um ser infinitamente exaltado, acima da nossa maior percepção, ou concepção, melhor dizendo. O que ele está dizendo? Pensa assim num ser excelente. Com o esforço do intelecto, a gente pode ir apurando ali, pensando, construindo, e pensar num ser excelente, tá? A gente pode pensar em alguém excelente? Pode. Mas o que ele está dizendo, Gerhardus Voss, é que Deus é um ser infinitamente exaltado acima da nossa maior concepção. Você chegou no topo? Sim. Aí o que ele vai dizer é o seguinte: Deus é infinitamente exaltado acima do que você pensa. Isso lembra também um outro teólogo, agora da Idade Média, chamado Anselmo de Cantuária, um italiano, monge também, um pensador magnífico, muito respeitado pela história da filosofia, na história da filosofia e pela Igreja de Cristo. E Anselmo de Cantuária diz o seguinte: é impossível pensar algo maior que Deus. Pois bem, o que Gerhardus Voss diz é o seguinte: Deus é infinitamente exaltado acima da nossa maior concepção. Então, onde você vai, ele é exaltado. E Anselmo de Cantuária vem dizer o seguinte: é impossível pensar algo maior que Deus, porque Deus é sublimemente glorioso. E, queridos, é somente possível pensar sobre a glória de Deus porque Ele revelou-se a si mesmo na história e nas Escrituras. Só é possível pensar sobre a glória de Deus por conta da sua revelação. Senão, ficaríamos nas trevas. Ele revelou-se na história de gente, cotidiano de gente, em gente de carne e osso, a pessoas de carne e osso, e essa revelação está registrada nas Escrituras Sagradas. Por isso elas são preciosas. Não foi alguém que teve uma inspiração, uma intuição e foi escrevendo, não. A Escritura foi formada como um registro daquilo que Deus estava se revelando dele mesmo na história de pessoas, na história de gente. Ok, amados? Somente pelas Escrituras é possível, então, pensar na glória de Deus. E Isaías, voltando aqui ao texto, então revela a sublimidade da glória da pessoa de Deus. Vou fazer aqui rapidamente com vocês um exercício exegético, rapidamente, tá? Para a gente entender o que ele está dizendo nesse texto das Escrituras Sagradas, não é? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Bem, assim diz o alto. O que ele quer dizer com alto? É aquilo que o Senhor é nele mesmo, elevado, transcendente. Lembram-se do que Gerhardus Voss fala? Deus é infinitamente exaltado acima da nossa maior concepção de um ser perfeito. Então, Isaías está dizendo, assim diz o alto, o transcendente, o exaltado. Assim diz o alto, o sublime. A que ele está se referindo agora? Quando ele diz sublime, ele refere-se ao mais alto grau de perfeição. Assim diz o alto, o elevado, aquele que está no mais alto grau de perfeição, o sublime, o excelso Deus. Deus é excelso em relação a todos os outros seres e está sobre todos os outros seres. E ele continua, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Ou seja, uma
tradução literal aqui poderia ser dita da seguinte forma: assim diz o alto, sublime, o habitante da eternidade. Isso é importante para nós demais, a gente vai ver aqui, amados, porque ele não muda, ele não é afetado pelo tempo, ele não é afetado por nenhuma circunstância do mundo, porque o tempo e o mundo foram criados por Deus, o Deus eterno, ok, amados? Então é um conhecimento muito importante para nós. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Aqui Isaías está se referindo. Kadosh aqui, no caso do hebraico, poderia ser traduzido como separado, mas como Martin Lloyd Jones dizia, que às vezes a gente é quase como filólogos, né? Quando encontramos o sinônimo de uma palavra, a gente descansa ali. É separado. E Martin Lloyd Jones diz, peraí, nós não somos filólogos, né? Nós queremos conhecer, né, a palavra, a etimologia da palavra somente, mas nós precisamos entender que ideia ela está trazendo. Então, assim diz o alto, sublime, o que habita a eternidade e o cujo nome é santo. Refere-se à perfeição moral de Deus, ou a majestade moral de Deus. Por que isso é importante para nós, amados? Aquilo que ele falou que é, ele é. Aquilo que ele falou que fará, ele fará. Ele não muda. Embora você olhe as circunstâncias, isso tem a ver com o sermão de hoje, e perceba que tudo mudou, mas ele é santo, tem um nome de santo, ele não muda. E você pode olhar para a sua circunstância e dizer, como pode? Parece que ele me esqueceu. Mas ele disse em sua palavra que jamais se esqueceria de nós, porque ele tem um nome de santo. Isso refere-se à sua perfeição moral, ou à sua majestade moral. Habito no alto e santo lugar. Ou seja, a habitação de Deus, onde ele tem a sua existência, é equiparada à sua santidade. Só isso. Ok, amados? Não faz parte desse sermão, mas isso aí, às vezes, deve abrir os nossos olhos, né? Que a gente acha, às vezes, que Deus vai compactuar com algumas coisas, e nunca, jamais. Mas não faz parte dessa pregação. Pois bem, amados, então temos aqui uma revelação da sublime glória do nosso Deus. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Pois bem, amados, mas justamente com essa revelação do Deus exaltado e a sua sublime glória, Isaías nos expõe uma verdade extensivamente consoladora. Eu vou repetir. Quando Isaías, nesse texto, está revelando acerca da sublimidade da glória de Deus, juntamente com essa revelação que a gente fica impactado diante de tanta glória, ele revela também uma verdade extensivamente consoladora para nós. A que eu estou me referindo, queridos? Bem, para nós olharmos o quão consolador é escutar o que Isaías está falando aqui, nós precisamos pensar com seriedade profunda sobre a condição existencial do ser humano. E quando se pensa com seriedade profunda na condição existencial do ser humano, fica patente a sua condição de desamparo. A que eu estou me referindo? Eu estou falando que quando se pensa com seriedade profunda, não é olhando a superfície. Depois que montamos tudo aqui, fui ali na padaria, num café, tomar um café, e a gente passa pela praia, né? E aquela energia, todo mundo malhando, né? Não é olhando assim só superficialmente, porque a gente olha ali e imagina um marciano, se ele existisse hipoteticamente, né? Chega ali na praia de Caraí, uau, nossa, que vida! O ser humano, olha, exuberância, energia, força,
Criança brincando, não é olhando assim superficialmente. Quando nós paramos e pensamos com seriedade profunda, o que fica patente da condição existencial do ser humano é a sua condição de desamparo. Porque tudo bem, a gente vai malhando, e a gente parou de cortar tora de madeira com machado, né? Com as nossas tecnologias, o avanço da civilização, e aí, muito bem, então agora a gente tem que malhar, tem que caminhar. Antigamente se andava distâncias, quilômetros, não é? Mas agora não, é sempre sentado numa cadeira, então a gente tem que levantar cedo para ir caminhar. Beleza, tudo bem com isso, amados, eu e minha esposa, a gente caminha. A gente tenta marcar ali, sabe, uma fidelidade, porque precisamos disso. Mas, amados, isso, com o decorrer do tempo, tornou-se quase que um culto, né? Uma religião e tudo mais. E a gente vai mantendo vida, vai mantendo vigor, vai mantendo, mas chega uma hora que o que a gente vai encontrar é o desamparo, até mesmo nessa questão física. Não rola mais. Não dá mais. O vigor está indo embora. Isso é só um exemplo, amados, da condição existencial de desamparo em que se encontra o ser humano. Ele não tem mais como lutar, não tem como mais segurar. Ele está desamparado. Algumas correntes da psicologia vão lidar muito com essa questão de desamparo do ser humano. Porque é aí que vem suas dores, seus estranhamentos, seu sofrimento. Então, amados, eu disse que quando Isaías está revelando aqui a pessoa exaltada e sublime de Deus, ele também revela uma verdade extensivamente consoladora. Consoladora diante da condição existencial de desamparo do ser humano. Porque é justamente sobre essa condição de desamparo humano que brilha a mais reluzente glória do Deus Altíssimo. O Altíssimo, sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, diz diz o profeta Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas olha o que é extensivamente consolador, amados. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aqui é que, para mim, está essa verdade extensivamente consoladora, amados. Porque se os nossos olhos forem abertos cada vez mais acerca da sublimidade da glória de Deus, nós vamos nos retraindo, amados. Porque vamos percebendo cada vez mais a nossa pequenez, a nossa condição. Se aquele que diz, eu estou vendo toda a glória de Deus, e não olha para a sua própria condição, não está vendo ainda a glória de Deus. Quando se entende, se percebe a grandeza de Deus, a nossa condição fica patente, e de desamparo, que a gente não consegue manter, por exemplo, comparando com a glória sublime de Deus, um padrão moral como gostaríamos de manter. E Deus tem uma excelência moral. O que Ele falou vai ser para sempre. O que Ele falou que ia fazer, Ele fará. E às vezes a gente falha, amados. Então, quanto mais nós conhecemos da glória de Deus, nós vamos nos retraindo. Mas o que Isaías está aqui revelando é o seguinte: mas habito também, embora eu habite numa sublimidade, numa glória sublime, numa condição sublime, habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Uma questão aqui importante. Às vezes se lê esse texto e quando Isaías está dizendo aqui, habito com o contrito e abatido, as pessoas podem, e às vezes interpretam, como se o texto estivesse se referindo a esse abatimento do coração já por conta da devoção, sabe? Eu conheço quem é Deus, então eu me humilho, eu sou humilde, eu fico abatido diante de Deus, mas não é isso necessariamente, embora isso seja verdade. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Quando ele diz, habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Contrito, queridos,
no sentido de ser esmagado pela condição existencial de um mundo quebrado. Contrito se refere àquele esmagamento pela dor que o ser humano às vezes atravessa e tem que enfrentar. Contrito se refere a ser esmagado por uma perplexidade que se atravessa na sua condição existencial. É a isso que Deus está se referindo. E também um abatimento no sentido de estar em condição de humilhação, sabe, o desamparo ao qual eu me referi aqui. Agora, o glorioso é Deus falando: habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E aí eu vou para a última e segunda parte desse sermão, amados. Em segundo lugar, então, à luz disso tudo, o conhecimento da glória de Deus não é apenas teórico. Não é, amados. Deus nos convida a experimentarmos a sua glória em nossa vida neste mundo. E Ele está disposto a se revelar em sua glória em nossa vida neste mundo. Não é algo teórico, é algo experiencial, vivencial. Ok, amados? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E aqui, amados, que Êxodo 3 nos mostra a realidade dessa verdade, tá? E é daqui que eu gostaria de caminhar com vocês. Êxodo 1. Vou ler apenas esse primeiro verso, dos versos que nós lemos aqui. Êxodo 1 diz assim: Moisés, vamos deixar agora essa visão da glória de Deus, sabe? Como talvez aquela visão do céu noturno, do deserto do Atacama, no Chile, né, que dizem que é a coisa mais exuberante que um ser humano pode ter ao contemplar o céu. E vamos tirar os olhos da beleza, da santidade de Deus, da glória de Deus, e vamos olhar o cotidiano. Porque o que essa palavra está dizendo é que Ele habita num alto e santo lugar, mas habita também com o esmagado, com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar. Ok, amados? E Êxodo capítulo 1, verso 1, começa a dar para nós a verdade na prática dessa realidade. Êxodo 3:1 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Seja, só destacando isso, amado, estamos aqui olhando para uma glória indescritível, indescritível. Agora a gente está olhando para um cotidiano, ok, amados? E vamos ver Deus cumprindo aquilo que Ele promete. Um habitante de um alto e sublime lugar, mas também habitando com o contrito e abatido de espírito. Obrigado, Amós. Eu queria que você prestasse atenção nisso, para ver o quanto isso tudo tem a ver com a nossa vida. Agora a gente está nesse cotidiano de Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Bem, queridos, pensar na sublimidade da glória de Deus pode parecer algo que nos interessa somente quando estamos sentados com os nossos livros em volta, inclusive a Bíblia, em nossas reflexões metafísicas. Pode parecer. No entanto, queridos, o conhecimento da sublimidade da glória de Deus só encontra o seu real objetivo quando atinge o solo do cotidiano de nossa vida em nossa história.
essa revelação tem um objetivo. Ela tem um alvo. E esse alvo só é alcançado quando essa verdade, essa revelação encontra o solo do cotidiano da nossa história em nossas vidas. Porque, amados, foi para pessoas de carne e osso que essas gloriosas verdades acerca de Deus foram reveladas. Então, olhemos aqui o cotidiano da vida de Moisés, em Êxodo 3:1. E um cotidiano que não dá para romantizar, viu, amados? Porque quando a gente lê aqui, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, era um pastor de ovelhas, seu sogro, sacerdote de Midian, o sogro dele era alguém importante. E nesse dia, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse cotidiano, amados, de Moisés. Um homem, eu li uma vez que Moisés está entre as figuras mais importantes de toda a humanidade. Nós, como cristãos, obviamente, concordamos com isso, mas isso não foi dito por um cristão. Moisés seria uma das pessoas mais importantes, uma das personalidades mais importantes da humanidade. Não dá para romantizar a sua vida. Ele está aqui conduzindo as ovelhas do seu sogro, na sua responsabilidade, um trabalho árduo e uma vida com dureza. E aqueles que conhecem a história de Moisés sabem que ele saiu de uma condição palaciana, principesca. Ele fora criado pela filha de Faraó, com toda a regalia, com toda a educação que o palácio da época proporcionava. Mas acontece uma tragédia na vida de Moisés. Já adulto, ele sai para ver os seus conterrâneos, os hebreus, e ele encontra um egípcio tratando com violência um hebreu. E ele foi defender esse hebreu que estava sofrendo de violência por parte do egípcio. E ele acaba cometendo uma violência ainda maior e mata o egípcio. E o enterra na areia. Uma tragédia. Isso fez com que Moisés se tornasse um fugitivo, amados. Porque Faraó quis matá-lo quando soube. Dele ter a petulância de matar um egípcio, cumprindo a ordem do rei. Então, essa tragédia faz com que ele se tornasse fugitivo. Tudo muda de uma hora para outra. E ele vai peregrinando, até que chega a um lugar que encontra um poço. E chegando lá, ele se assenta, talvez cansado da sua lida, da sua jornada, que com certeza não foram poucos dias, porque ele está fugindo da ira de um rei. E lembremos aqui que o faraó, quando queria perseguir o povo de Israel, saiu ao encalço. E com certeza, Moisés foi perseguido. Mas ele chega num lugar e se assenta num poço. Aí vem as pastoras, filhas de Jetro, com o rebanho de Jetro, os rebanhos, e começam a dar água. Chegam os outros pastores da região e começam a enxotar, né? Você vê, o machismo é distante, né? Longo, né? Antigo, né? Mas Moisés, ele se levanta para defender aquelas mulheres, aquelas pastoras. E depois que ele consegue defendê-las, ele dá água para o rebanho e as filhas de Jetro voltam para casa. Quando elas chegam em casa, Jetro diz: engraçado, vocês voltaram mais cedo. O que aconteceu? Pois é, um egípcio nos defendeu dos pastores machistas e truculentos e deu água para nosso rebanho. Jetro pensa assim: que homem é esse? Por que vocês não trouxeram para ele comer? E eles convidam Moisés se alimenta, com certeza conta a sua história para Jetro, que era um sacerdote em Midian. E eu sei que a história dura e vai longe. Jetro oferece a sua filha Zípora para Moisés, e ele se torna um homem casado,
e também empregado cuidando do rebanho de Jetro. Depois ele tem um filho que dá o nome de Gerson, quer dizer, Deus me abençoou, sendo peregrino, né? Em terra estrangeira. Quanta mudança, né, amados? Não é verdade? Porque a vida muda, irmãos. Não é só de Moisés. De uma hora para outra, tudo muda. O que estava indo tão bem, de repente vem o inesperado. E tudo pode mudar de modo vertiginoso. Mas é nesse contexto de vida de Moisés que o Deus, na sublimidade de sua glória, se revela. Deixa eu ler o texto agora, vocês permitam. Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Que maravilha! Por que a sarça não se queima, embora esteja numa chama? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Continuou Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente, Moisés, vi a aflição do meu povo. Olha aí, amados, Isaías se cumprindo. Vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha o que Deus está falando, amados. E olha o cumprimento do que Isaías tinha falado: habito num alto e sublime lugar, mas habito também com o esmagado, com o contrito, para dar vida. Por isso desci, continua Deus falando com Moisés, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Agora, venha, Moisés, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amados, a gente vai até aqui hoje, mas eu gostaria de aplicar isso aqui à nossa vida. As circunstâncias na vida de Moisés e dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó mudaram, e mudaram para pior. Contudo, o Deus eterno e exaltado não muda. Amém, amados? Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaque. Uma aliança com Abraão, ratificada com Isaque, ratificada com Jacó. As circunstâncias dos seus filhos mudaram, mas o Deus eterno em sua promessa não muda. Eu espero que você já esteja fazendo aplicação para a sua vida, porque as circunstâncias podem mudar, e às vezes mudam para pior, trazem sofrimento, como trouxeram para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, o povo de Israel. Entendem por que é importante a revelação de Isaías 57:15? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados, preste atenção, aplicando na nossa vida. Enquanto nós estamos vivendo
e nos havendo com as nossas questões, Deus é o mesmo em sua sublime glória. Amém, amados? Marta falou aqui da aliança eterna com a qual nós estamos aliançados com Deus. E agora é uma aliança no sangue de Cristo, amados. Na sua eternidade e sublimidade, Deus jamais vai esquecer dessa aliança conosco. Ainda que, a exemplo do que aconteceu com o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que eram os detentores da aliança, da promessa de Deus, e com a vida de Moisés, que muda de uma hora para outra, e tem que se adaptar de uma figura educada num ambiente palaciano, numa vida principesca, criado pela filha de Faraó, ele agora tem que ser um fugitivo, ir para a terra distante e se adaptar à vida pastoril, cuidar de ovelhas. Não dá para romantizar. Esse homem enfrentou muita dificuldade, amados. Antes de Êxodo 3, a Bíblia diz assim, passados muitos dias, foi uma vida inteira, amados. Ele encontrou a família de Jétro, se casou, Zípora concebeu, gerou um filho, nasceu, e a vida está andando. E o povo também, filhos de Abraão, Isaque, Jacó, sofrendo a opressão no Egito. Mas Deus sempre cumpriu e sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Com que propósito? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Enquanto vivemos, amados, e nos havemos com as nossas questões, e às vezes com muito sofrimento, né? Deus é o mesmo em sua sublime glória. E o Evangelho, segundo Paulo, é o poder de Deus exercido em nossa história para um resgate tão maravilhoso que é chamado de salvação dessa vida, desse mundo. Esse Deus, cujas sublimidades Isaías 57:15 revela, sempre vem ao encontro de pessoas, de gente como nós, amados. É isso que eu queria que você colocasse no seu coração antes de sair daqui. Gente como nós. Foi assim com Moisés e o povo em profundo sofrimento no Egito. E é assim com a minha vida e com a sua vida também. Porque Ele tem uma aliança conosco. Amém, amados? Um outro exemplo, Deus veio ao encontro de uma mulher cansada. Ele veio encontrar-se com essa mulher num poço, numa cidade samaritana chamada Sicar. Uma mulher cansada dos seus relacionamentos conturbados, inclusive. E ele veio se encontrar com ela. E através dela, muitos samaritanos conheceram Cristo. E através do conhecimento de Cristo, em João 4,42, os samaritanos disseram que conheceram verdadeiramente a Jesus como Salvador do mundo, amados. Não é da minha vida particular somente, do mundo. Na sublimidade de sua glória, Deus pode nos encontrar hoje, e em qualquer tempo, e em qualquer circunstância modificada de nossa vida, amados. É isso que eu gostaria que todos nós saíssemos daqui com essa convicção. Você pode olhar para a sua vida e perceber a coisa mudou muito. E às vezes você pode até dizer o seguinte, estou terminando, amados. Eu não gosto da modificação que minha vida sofreu. Mas tenha certeza de uma coisa, as promessas que Deus, através da sua palavra, sempre deu para o seu coração, elas se cumprirão. Moisés não tinha ideia de que naquela sua rotina, seu cotidiano,
ele fosse tocado pelo Deus exaltado, alto e elevado. Isso é evangelho, amados. Isso é cristianismo. E voltando aqui ao que J. Packer diz, desse esforço de tornar qualquer aspecto obscuro do cristianismo em algo vigoroso, uma religião verdadeira, é que nós vamos continuar, como no ano passado, usando as Escrituras Sagradas com sinceridade e orando sempre, pedindo ao Espírito Santo, ilumina a nossa mente. Porque na nossa história, no nosso cotidiano, na nossa existência, nós vamos encontrar o cotidiano modificado ao contrário do que gostaríamos, amados. Eu não queria que fosse assim, mas é. Eu não queria que tivesse acontecido isso, mas aconteceu. Que esta palavra te dê ânimo e esperança de que o Deus exaltado e sublime continua reinando sobre a sua vida. E ele disse, eu habito também com aquele que está esmagado, com o abatido, para vivificar o seu espírito e o seu coração, trazer vida de novo. Então, amados, todo esse conhecimento sublime, maravilhoso, da existência espiritual e gloriosa de Deus, não é algo teórico somente. É para a nossa vida em carne e osso, amados. Enquanto suamos a camisa, como Moisés estava suando a sua camisa, conduzindo os rebanhos naquelas campinas, naqueles desertos de Midian, até que também, pela providência divina, ele vai sendo conduzido até o monte de Deus. E ali ele se encontra com o Deus sublime e maravilhoso. Nós vamos continuar nesse texto, nós vamos voltar na próxima semana nesse texto, mas o que eu gostaria de deixar claro hoje é o quanto toda essa sublimidade e glória de Deus tem a ver com a nossa vida, ainda que ela esteja atravessando precariedades, coisas estranhas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.